Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículo 25. Quero mandar um beijo grande para os nossos amados membros virtuais da City Church. Sabia que nós temos membros virtuais espalhados pelas nações? Paola, Bruno, Bárbara e Paulo em Portugal. O João em Portugal também, né? Que é também membro, eu sei que ele está em outra cidade, não está no mesmo lugar que eles. A Josi e o Gabriel que estão lá na Austrália. O Humberto e a Jerusa que estão na Espanha. Estão nos assistindo. Um beijo grande para vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós oramos nessa manhã, assim como Moisés um dia, quando foi chamado pelo Senhor, o Senhor pediu para ele colocar a mão sobre o seu coração, e quando ele retirou a mão havia lepra, porque ele ainda não estava pronto, ele precisava do toque do Senhor, ele precisava do entendimento do Senhor. E eu te peço nessa manhã, nos traz entendimento. Alinha o nosso coração com a nossa boca e com as nossas mãos. Porque nós não queremos apenas ser boca de Deus nessa geração, nós queremos ser as mãos do Senhor. Nós não queremos ser aqueles que sabem falar sobre tudo, mas que não têm disposição de estender a mão para ninguém. Nos livra, Senhor, nos livra de sermos pessoas com a mão ressequida, com a mão leprosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra possa vir trazer um despertamento pessoal, particular, e também como igreja, porque se nós só existirmos para olhar para dentro, Senhor, nós não temos o direito de existir. Nos livra disso. Nós queremos ser uma igreja com as duas mãos saudáveis, prontas e com o coração cheio de entendimento da urgência, daquilo que é importante não para nós, mas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Lucas 10, 25. Nós vamos ler aqui a parábola do bom samaritano. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que diz a lei? Como você a entende? E o homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: está correto, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Um certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as suas roupas, o espancaram e o deixaram quase morto, diga quase morto, à beira da estrada. Por um acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada. Em seguida, um levita fazia o mesmo caminho. E viu também o homem caído, mas atravessou também e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de suas feridas com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedagem e disse: cuide deste homem.
Se você precisar gastar a mais com ele, eu pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Essa semana Deus falou audivelmente o tema dessa mensagem comigo. Audivelmente, eu tenho convicção, e é muito bom quando a gente vem trazer uma palavra com convicção que ela é da parte de Deus para a igreja. Porque, gente, é muito sermão, é muita postagem, é muito falatório, é muita lição de moral. E ao mesmo tempo que a gente vê se multiplicando o número de pessoas que são ótimas para dar sermão em todo mundo sobre qualquer assunto, também é gritante como são cada vez menos, além de serem poucos, parece que cada vez são menos aqueles que estão dispostos a ser as mãos de Deus na vida dos outros. Se você é um bom observador, você com certeza vai concordar comigo. Eu creio que Deus está nos despertando para entender que o nosso chamado como igreja, como filhos de Deus, nesse tempo, é ter uma vida equilibrada entre sermão e sermão. Amém? Porque eu não estou dizendo que o sermão é ruim. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o ensino não é bom, que a exortação não é boa. Tudo isso é muito importante, é muito bom, mas se o sermão não vier junto com a mão, eu vou te dizer, esse sermão é só religiosidade. Amém? Muitos cristãos têm se perdido nisso. E Jesus é o nosso modelo. Amém? A gente olha, tem muito influenciador, tem muito cristão superstar hoje, que as pessoas se olham, se espelham. Deixa eu te falar, o nosso modelo é Jesus. E ele era perfeitamente equilibrado no sermão e no sermão. Porque muitos são bons no sermão, mas na hora de sermão você terceiriza. Ah, vai ter alguém que vai. Eu vou ficar aqui só no sermão. Alguém vai sermão na vida do outro que está caído ali, não? Você tem que ser bom nos dois. Eu tenho que ser boa nos dois. Todo mundo quer ser boca de Deus, irmãos. Impressionante, né? Eu li essa semana, alguém disse que o ser humano demora 2 anos para aprender a falar e demora 60 anos para aprender a calar a boca, a filtrar o que tem que falar. E é verdade, todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem alguma coisa para criticar, todo mundo tem alguma coisa para acusar, para defender, para apontar, para condenar. Mas poucos têm mãos para estender. Poucos. E nesse tempo de rede social, a internet, ela deu voz para muita gente que fala coisas absurdas, estúpidas. E não é porque a internet deu voz para todo mundo que você tem que ouvir todo mundo. Tá todo mundo com a mão encolhida, porque está todo mundo muito ocupado, observando a vida dos outros, preocupado com outras coisas. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é o modelo, nós vemos que ele começou o seu ministério com um sermão famoso, que é o Sermão do Monte, diz lá em Mateus capítulo 5, verso 1, certo dia, início do ministério de Jesus, primeira coisa, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, ele subiu na encosta de um monte, sentou-se, e os seus discípulos
se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Diga, ensiná-los. O que Mateus está deixando claro aqui? Quando ele diz que Jesus estava ensinando discípulos. Que a fala de Jesus, que aquele sermão do monte, não era uma fala aleatória, sem propósito, sem alvo. Era algo intencional. Qual era o propósito? Era entreter aquelas pessoas? Era dar lição de moral? Não. Era colocar no coração daqueles homens as bases, a motivação correta, para que eles pudessem depois então ir praticar com as mãos. O propósito de Jesus nunca foi ensiná-los para que eles aprendessem como pregar bem, como dar um sermão bonito. O propósito dele não era esse, até porque isso os fariseus já faziam muito bem. Não havia necessidade de mais pregadores para dar sermão, para apontar pecado dos outros. Ele queria treinar aqueles homens para que eles estendessem as mãos. Muita gente que tem voz nas redes sociais e quer ser boca de Deus, nunca sentou para ouvir, para ser ensinado por ninguém. Nunca foi testado naquilo que fala. Hoje em dia tem especialista, gente, de repente, já percebeu que todo mundo é especialista em tudo? Cara, me irrita profundamente, porque eu falo, meu, quem é essa pessoa? Especialista em quê? Quem te discipulou? Quem te ensinou? Ainda que seja um bom, mas a palavra é boa, ainda que seja um bom sermão, posso te falar uma coisa? Posso ou não? Se não vier acompanhado da mão estendida, é só autopromoção. É fraude, não é evangelho. Se não vier acompanhado da mão estendida, meu irmão, é fake. Pode ser sermão lindo, maravilhoso. Se não tiver uma mão estendida, em seguida, na sequência, esquece. E é por isso que é tão perigoso você seguir pessoas digitalmente, porque você não conhece os bastidores, você não sabe se tem mão estendida ou não. Você tem que andar junto, porque se você anda junto, você sabe se tem ou não. O sacerdote que aparece na parábola do bom samaritano, a gente leu o quê? Tinha um homem caído no meio da estrada, de repente aparece um sacerdote. O sacerdote representa o quê? Todo crente, todo cristão. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9 que todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós fazemos parte do corpo, onde Jesus é o cabeça e nós somos o quê? As mãos. Então, como parte desse corpo que é de Cristo, nós temos o dever, a obrigação, quando vemos uma pessoa caída, ferida, destruída, saqueada, de ir e estender a mão. Mas o que a gente lê aqui? Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz que o cara estava caído ali e o sacerdote, atravessou a rua para o outro lado e deixou o cara ali. Porque de certo ele considerou que ele tinha alguma coisa mais importante, mais relevante, mais urgente do que estender a mão para o cara que estava caído. Aí em seguida veio o levita, diga levita. E levita, ao contrário do que muitos falam erroneamente, não era só os músicos. Os levitas também faziam a parte musical, mas levita era obreiro em geral. Eram os que carregavam o tabernáculo, eram os que armavam a tenda, eram os que faziam as coisas dentro ali do santo lugar. Eles tinham ofícios de obreiro, não somente musical. Então quer dizer que vinha um obreiro, um ministro do templo, uma pessoa tecnicamente muito espiritual. Sim ou não? Eu acredito que aquele homem caído, moribundo, olhou
e falou: agora sim, está vindo um servo de Deus ali. Ele deve ter falado: obrigada, Senhor, porque o Senhor está mandando um servo teu aqui, e agora alguém vai estender a mão para mim. Só que não. O que a gente leu aqui? Que foi mais um que viu o homem caído ali. Deixa eu ir cumprir a minha escala. Estou na obra hoje. Né? Mais um que viu o caído, o ferido e atravessou a rua. Eu não vou entrar no mérito, mas essa semana acho que você deve ter acompanhado como eu uma polêmica sobre aquela música daquela menina. Quem acompanhou essa polêmica? Meu pai querido e amado. Aquela música que viralizou fazendo uma crítica contra a igreja. Amém? Eu não quero fazer uma análise aqui nem da letra e nem da cantora, porque eu não a conheço e eu não sei qual a motivação. Então isso, eu tenho minha opinião, mas não vou falar. Porque eu não quero polemizar. Não é sobre isso a palavra, mas o que eu estou querendo trazer, porque é uma coisa que contextualiza essa mensagem, essa palhaçada que está acontecendo. Quanta celebridade gospel boa de lacrar, pegando carona na canção de protesto contra o sistema apareceu. Sim ou não? Ao mesmo tempo, nutrindo o próprio sistema, porque vamos combinar que aquilo ali é um show de talentos gospel, onde o objetivo é qual o próximo grande nome da música gospel. Gente, oi! Amém? Então, quando eu vejo essa comoção, essas lágrimas, eu penso, é uma piada. Será que essa música realmente vai fazer alguém que estava ali chorando naquele auditório, levantar o traseiro da cadeira e pegar um barco e ir para Marajó? Será? Sinceramente, eu acho difícil. Será que alguém, agora vamos falar de nós aqui? Para não ficar só falando dos outros. Você que mandou o link para todo mundo, para os seus contatos todos, você fez alguma coisa pelas pautas da música? Ou você só se emocionou? Só achou a voz bonita? Só achou a letra ousada? Nem que seja uma oração, não estou falando que você tem que catar o ônibus e ir para Marajó. Você fez alguma coisa? Seja sincero, cara. Eu acho que não. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pelos dois que fizeram alguma coisa. Então, o que eu estou querendo trazer com isso? Sem entrar no mérito, tá? Da música e das pessoas envolvidas em si. Que se não for feito nada que leve a uma mão estendida, é somente um sermão bonito, só que cantado. Que acaba ali, com um monte de gente emocionada, com uma polêmica para os ímpios darem risada da igreja, porque é crente brigando contra crente, falando mal da igreja. Satanás, cara, eu fico imaginando ele sentado, comendo pipoca, jogando para cima ainda, enfiando a cabeça embaixo. Se não movimentou a mão de ninguém, é só mais um sermão bonito, cantado, agradável aos ouvidos, a melodia bonita, a voz bonita, não importa, mas é só mais um sermão. Por que eu estou falando tudo isso? Atos dos Apóstolos 1, versículo 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, diga testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Jesus estava falando aqui, antes de subir ao céu, ele estava falando com os discípulos, com os apóstolos. Vocês vão receber poder para ser testemunhas.
em todo lugar. E ser uma testemunha envolve essas duas coisas, envolve sermão e envolve ser mão. Ele deu essa promessa, ele subiu ao céu, e aí nós vamos para Atos capítulo 2, onde essa promessa que ele disse que o Espírito Santo viria se cumpriu. O Espírito Santo veio, ele já está aqui. Eu vi um pastor pregando a semana passada, ele falou: para de ficar falando o Espírito veio, o Espírito Santo já veio há 2000 anos atrás. Para de cantar isso, ele já veio, já está aí. Só se enche dele, ele já veio. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Ok, Jesus falou: vocês vão receber poder para ser testemunha. A promessa em Atos 2 se cumpre, o poder vem. Eles começam a testemunhar em outras línguas, que não são essas línguas estranhas que a gente fala, mas em outras línguas, a ponto de que, se ela era uma japonesa, eu não sei falar japonês, mas o Espírito me capacita e eu começo a falar as maravilhas de Deus em japonês para ela. Foi esse movimento que aconteceu aqui. E qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que eles foram cheios de poder? Diga: um sermão. Versículo 38 de Atos 2. Pedro respondeu: vocês têm que se arrepender para perdão de pecados. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então vocês receberão também o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar e advertia com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Então olha aqui, o Espírito Santo vem, derrama poder, e a primeira coisa que acontece é que Pedro testemunha sobre Jesus, pessoas creem, vidas são salvas. Glória a Deus, amém? Por quê? Porque nós sabemos que ele estava movido pelo Espírito Santo, que ele estava com a motivação correta de urgência, e a pregação dele não apontava para ele, mas apontava para Jesus. Ótimo, glória a Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa. Existem pessoas que, mesmo se o teu sermão, mesmo se o teu ensino, mesmo se o teu discurso for tudo isso aqui, movido pelo Espírito, com motivação correta, apontando para Cristo, mesmo assim, elas não vão se converter, a menos que você estenda a sua mão. Existem pessoas, vou repetir, mesmo que você fizer tudo certo, o teu sermão não vai trazê-las para Cristo. Você vai precisar estender tua mão. Esse é o segredo da igreja primitiva. Qual, pastora? Eles entenderam isso, que precisava de sermão, mas precisava ser mão. Porque olha só, Atos 2 só tem sentido se vier Atos 3, cara. O que aconteceu ali? Atos 3, versículo 1. O mesmo Pedro, tá? O mesmo Pedro que deu um sermão maravilhoso, que ganhou 3.000 vidas para Cristo. Por volta das 3 da tarde, certo dia, Pedro e João foram orar no templo. E um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado do lado da porta para pedir esmolas para as pessoas que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, ele pediu dinheiro. E Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, Pedro disse. O homem fixou o olhar neles, esperando receber uma esmola.
Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu te dou o que eu tenho, em nome de Jesus. Se levante e ande. Versículo 7, porque isso aqui é o sermão. Ele podia falar: não tenho prata nem ouro, que Jesus te abençoe, levante e ande e entrar, ok? Mas não, versículo 7, Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou ele a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos foram voltando para o lugar. Ele foi curado e fortalecido. Ele deu um salto, se levantou e começou a andar. E o que aconteceu? Em seguida, caminhando, esse homem saltando e louvando a Deus, entrou dentro do templo com eles, com Pedro e com João. Então, olha aqui, queridos, o Pedro do sermão de multidões, agora ele está aqui estendendo a mão para um. Esse homem que estava sentado ali aleijado, de nascença, ele só viria a Jesus pela mão. Pedro podia ficar ali pregando 3 horas para ele, não ia adiantar, se ele não estendesse a sua mão. E eu estou dizendo isso porque eu tenho visto pais e mães perdendo seus filhos, porque é sermão dia e noite, para tudo que o filho faz tem uma crítica, tem um apontamento. E eu não estou dizendo que você não tem que corrigir o seu filho, mas se você perguntar para esses pais: você conhece as aflições do seu filho? Você conhece as lutas que ele passa? Você conhece as dúvidas, as lutas na mente que ele tem? Esses pais ficam assim: não, eu não sei, eu nem imagino, eu não faço nem ideia quem é esse meu filho. É só sermão, mas não tem mão estendida. A mesma coisa entre marido e mulher, o marido que só reclama da mulher, a mulher que só reclama do marido, a mesma coisa entre irmãos aqui na igreja. É só reclamação, é só crítica, é só melindre, é só... Nós temos um sermão para cada tropeço que o outro dá. Você já tem um sermão na ponta da língua. Nós somos ótimos para dar sermão, mas somos péssimos para ajudar a pessoa na fraqueza dela, estender a mão e falar: meu, eu vou te ajudar, cara. Nós sabemos perfeitamente o que falar, mas quando chega na hora de agir, nós falamos, como diz o texto do bom samaritano, que o fariseu quis se justificar. Ele quis se justificar, porque nós queremos nos justificar. Não faço nada porque eu não sei o que fazer. Alguém mais sábio que eu vai fazer alguma coisa. Leva para a pastora. Sabe por que você não quer saber o que fazer? Você quer mandar alguém fazer? Porque estender a mão custa. Custa tempo, custa paciência, às vezes custa dinheiro, custa perdão, custa boa vontade. Custa. Por isso que é tanto sermão e pouca mão. Por isso que essa vergonha pública nas redes sociais, reino contra reino, igreja contra igreja, cristão contra cristão, esse show de horror para todo mundo ver. Em vez da gente estar anunciando que Jesus é bom, que Jesus está voltando, que o evangelho do reino é real, que Deus está transformando pessoas, que Deus está curando enfermos, libertando pessoas das drogas. Aí fica essa palhaçada. E nós estamos perdendo um tempo precioso, enquanto tem um monte de gente caída ao nosso redor. Um monte de gente caída na depressão, um monte de gente desanimada, um monte de gente rejeitada, um monte de gente com enfermidade física, um monte de gente com espírito de suicídio, um monte, e você nessa palhaçada. Quanta gente clamando por um abraço, por um telefonema, por uma visita, por uma lembrança, por um socorro. Que vergonha! Meu Deus do céu! Os
crentes disputando a tapa. Quem sabe mais, quem manda mais, quem tem mais like, quem repercute mais. Vou te falar uma coisa, os sermãos de Jesus e dos apóstolos da igreja primitiva nunca foram para lacrar ninguém, nem para engolir ninguém, mas para abrir os olhos das pessoas e em seguida vir com a mão. Abre os olhos com o sermão, depois vem com a mão e... É isso! Então, o que eu quero te falar? Você pode falar o que você quiser. O que te habilita a dar sermão é você já pensar em seguida. Eu vou falar, mas eu sou obrigado a estender a mão. Então, se eu não estou afim de estender a mão, não fala, cara. Fica quieto. Se for só para você se aparecer, para você dizer que você tem uma opinião, guarda para você. Mas se for para você falar, e aquela fala gerar algum movimento, e você for lá para estender a mão, se é para isso, pode falar. Amém? Qualquer sermão que vem de um coração incendiado por Deus e não inflamado por coisas carnais, ele sempre ele vai vir com a mão estendida junto. Sempre. Se não vier com a mão estendida, é oco, é vazio. Jesus era bom de sermão. As palavras dele eram palavras de vida, trazia vida aos mortos, trazia salvação para os perdidos. Mas Jesus era muito bom de mão. Muito bom de mão. Mateus 8:2 diz que um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. E Jesus fez o quê? Estendeu a mão e disse: eu quero, seja limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Esse é o nosso modelo. Você pode dar sermão para multidões, desde que você pare para estender a mão para um. Os leprosos eram invisíveis na sociedade, mas Jesus estendeu a mão, tocou naquele homem. Uma vez, em 2019, eu tive a oportunidade de ir com alguns irmãos da igreja, numa colônia de leprosos, lá na Índia. Porque lá na Índia, os leprosos, quando você é diagnosticado com lepra, e lá tem muito, gente, é como nos tempos bíblicos, é uma loucura. Imediatamente, a tua família pode te botar para fora. Até marido. Tinha uma mulher lá, que quando ela soube do diagnóstico, o marido botou ela para fora, ela bateu na casa dos pais, os pais falaram não, e aí ela foi morar na colônia, que é uma colônia que só tem leprosos, ok? Só que, cara, a gente chegou lá, abraçando, beijando, jogando com eles, uma miséria desgraçada, as casas tudo de palha, não era nem de madeirite, era palha. E na hora de ir embora, nós fomos falar com o líder lá da colônia, que era um leproso, sem nenhum dedo na mão, tá? Louvando a Deus assim, ó, com as músicas que a gente tocava. E aí eu fui falar com ele, eu falei: como que nós podemos ajudar vocês? Nós queremos abençoar. Ele falou: não precisa de nada. Tudo que a gente nunca teve foi isso aqui. Alguém que se importa, alguém que vem, imagina, alguém encostar em nós. Isso não existe. E eu insisti muito, porque era uma situação de extrema miséria. Eu falei: pelo amor de Deus, alguma coisa você precisa. Me fala o que é mais importante. Ele falou: se você puder me arrumar um pouco de arroz e óleo, eu agradeço. Mas para nós isso aqui já estava bom. Estou falando isso, gente, porque tem pessoas que só vão ser curadas na alma se alguém tocar nelas. Eu podia derramar um caminhão de dinheiro, mas se eu ficasse com nojinho de longe, não ia adiantar nada. Está entendendo?
Podia chegar lá com um caminhão, mobiliar as casas, trazer comida, mas se eu falasse, não, você não chega perto de mim, 3 metros de distância, não ia adiantar nada. A alegria deles foi alguém ir lá e abraçar, beijar, fazer alguma coisa ali com eles, próximo, como se eles fossem pessoas de valor que de fato são. Outro exemplo aqui de Jesus, Mateus 8,14. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, ele viu que a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela, e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus podia só ter liberado uma palavra de longe, fala, Deus te abençoe, irmã. Podia, mas ele teve sensibilidade, foi lá e tocou. Porque há pessoas que precisam ser tocadas. Uma vez eu ouvi uma história de uma menininha que estava muito triste, e a mãe cristã, evangélica, aleluia, foi lá e falou, minha filha, por que você está triste, minha filha? Ela falou, ai mãe, eu estou triste porque eu estou me sentindo muito sozinha. Ela falou, minha filha, Jesus é seu amigo. E a menina respondeu, mãe, eu sei, mas eu quero um amigo com pele. Esse amigo com pele é alguém do corpo de Cristo. Ela sabia que Jesus era por ela, mas ela queria alguém que tocasse, que abraçasse, que estendesse a mão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mateus 14, 29, venha. No meio daquela tempestade, os discípulos apavorados, Jesus vindo sobre as águas, eles achando que era um fantasma, e de repente Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir com o Senhor. E Jesus diz, venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, ficou aterrorizado, começou a afundar, e gritou, Senhor, me salva. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, sua fé é muito pequena. Por que você duvidou? Escuta, tem muita gente com a fé fraca no nosso meio, com a fé abalada. Não adianta você só falar, você está com a fé fraca, você sabe o que tem que fazer. Primeiro você estende a mão, depois você fala, vou te ajudar a fortalecer sua fé de novo. Eu vou orar com você. Sua fé não pode estar abalada assim. Você tem que lembrar quem Deus é. Tanto de milagre que você já viu, tanto de livramento que você já viveu. Mas quando você vê alguém com a fé fraca, não adianta você só vir com sermão. Você precisa estender a mão e não deixar essa pessoa afundar. Esse homem de pequena fé, ele foi o primeiro pregador que nós acabamos de ler, que ganhou 3.000 almas para Jesus. Mas por que ele se tornou essa pessoa? Porque todas as vezes que a fé dele vacilou, nunca faltou sermão e nunca faltou a mão de Jesus ali. Até que ele se tornasse um homem maduro com uma fé constante. Amém? Agora para acabar. Já. Mateus 6,3. Só uma observação. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Fala para o teu irmão, por favor. Se você estender a mão, não precisa divulgar. Não seja abençoador ou ajudador para a sua própria glória. Eu fiz, eu doei, eu ajudei, eu banquei, eu. Não é isso que Deus quer dizer quando Ele manda você estender a mão. Porque tanto o sermão quanto a mão estendida tem que vir do amor. E o amor não faz conta de retorno. Amor não faz propaganda. Amor não faz conta de retorno. Amém?
Então não saiba a tua mão direita se a tua mão esquerda ajudou alguém. É nesse nível que Deus quer que a gente se mova. Com a motivação correta, com equilíbrio. Assim como Jesus fez, assim como a igreja primitiva, que foi a igreja que deu certo. Foi a igreja que cumpriu seu propósito. Foi a igreja que foi estabelecida de uma maneira tal que até hoje nós estamos aqui, porque os frutos permanecem. E nós precisamos perseguir isso, mas a gente começa individualmente, tomando parte dessa responsabilidade que Deus deu para cada um de nós. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça.